Neste vídeo eu vou mostrar para você como é que a gente pode montar aqui uma planilha para calcular o preço de venda aqui no Excel. A gente vai montar essa planilha passo a passo para você calcular o preço de venda e a gente vai inclusive fazer uma apuração, uma mini apuração de resultado para ver se aquele cálculo do preço de venda está correto. Depois da gente montar, a gente vai simular, a gente vai alterar, por exemplo, a quantidade vendida e ver o efeito no preço de venda, se você aumentar a quantidade ou diminuir, ou se você aumentar o seu lucro desejado ou diminuir, e o efeito no preço de venda, tá? A gente vai fazer várias simulações também, tá? Então, o primeiro passo, a gente vai fazer o cálculo na fórmula. Eu vou mostrar para você aqui uma fórmula para calcular esse modelo específico que a gente está trabalhando, tá bom? Porque existem mais de um modelo. Vamos fazer o cálculo passo a passo com fórmula, depois a gente vai inserir aqui o preço de venda no Excel, tá bom? A gente vai calcular a fórmula, vamos botar a fórmula dentro do Excel, vamos fazer a apuração do resultado e no final a gente vai fazer essa simulação e análise desse preço de venda. Olha que legal, né? Uma ferramenta muito útil para você pegar e aprender esses efeitos nesses preços e nesses custos e margem de lucro, inclusive imposto no preço de venda, tá bom? Vamos lá, vamos ver quais são as informações que a gente tem aqui. A gente tem aqui o custo do produto, né? Que é R$15. O custo do produto aqui é R$15. Os gastos mensais são R$25 mil. O lucro desejado, que lucro é esse, professor? É 20%, mas é 20% sobre o custo ou 20% sobre o preço de venda? Existe diferença. Nesse modelo que a gente vai trabalhar aqui, nós vamos calcular 20% sobre o preço de venda, que é o chamado de margem, tá bom? É a margem. E na hora que a gente fazer a apuração de resultado, esse 20% a gente vai obter sobre o faturamento. Então, o lucro é 20% sobre o faturamento que a gente está querendo, tá bom? Não sobre os custos. A quantidade. Ora, para a gente calcular o preço de venda, a gente precisa saber a quantidade a ser vendida, ou pelo menos uma estimativa dessa quantidade. Aproximadamente quanto é que você deseja vender. Porque se você for vender uma quantidade menor, o preço de venda vai ter que ser maior. Se você vai vender, tem uma expectativa de ter uma venda maior, o preço de venda pode ser menor, tá? Então, muito importante também essa estimativa do preço de venda. O imposto sobre as vendas, eu estou colocando aqui 10%, por exemplo, para a empresa menor pode ser o Simples Nacional. O Simples Nacional é aproximadamente isso, podendo ser um pouco menos ou um pouco mais, aí você pode alterar isso daqui de conformidade com a sua situação, né? Porque se você vender uma quantidade maior, o Simples vai ser maior. Se você vender uma quantidade menor, o Simples vai ser menor, tá bom? Vamos lá, vamos começar então com a fórmula para calcular o preço de venda aqui no Excel, a fórmula que a gente vai inserir. A fórmula que a gente vai trabalhar é essa daqui, é o nosso modelo, tá bom? Nosso modelo trabalha o seguinte: preço de venda é igual, aí temos algumas informações nessa parte de cima dessa divisão e outras na parte de baixo. Na parte de cima, o que é que a gente tem? Tem os gastos mensais, que é esse 25 mil. Temos aqui a quantidade, que é essa quantidade aqui, ó, 5 mil. Temos o custo do produto, que é esses R$15, tá? E na parte de baixo a gente tem 1 menos percentual de lucro, 20. 1 menos o quê? O percentual de imposto, que a nossa situação aqui é 10, tá? Tudo isso dividido por 100, para transformar em decimal. Vamos então substituir essas informações nessa fórmula. A gente vai ter o seguinte: 25 mil, que são os gastos mensais, dividido por 5 mil, que é quanto? A quantidade, mais 15, que é o custo do produto, tá bom? Parte de baixo, 1 menos 20%, 20 sobre 100, que é o lucro desejado, menos 10%, que é um imposto, tá bom? A gente pode dividir aqui 25 dividido por 5, 25 mil dividido por 5 vai dar 5, e a gente vai ter então 5 mais 15, 20%, 20 dividido por 100 dá 0,20, e 10 dividido por 100 dá 0,10, tá bom? 5 mais 15 vai dar 20, 1 menos 0,20 dá 0,80, menos 0,10 dá 0,70. Agora é só a gente dividir 20 dividido por 0,70. 20 dividido por 0,70 dá quanto? 28,57 vai ser o nosso preço de venda, tá bom?
Então, para a gente ter essas condições, a gente conseguir uma margem de lucro de 20%, a gente vai ter aqui, olha, que vender a 28,57, né? Não, o preço definitivo é apenas uma estimativa, porque você tem o preço do mercado, você pode ganhar mais num produto, perder em outro, então tem uma outra situação também que é relativo à parte comercial, mas aqui a gente está fazendo só a parte de custo mesmo, gestão de custo e a parte financeira, né? Mas vamos lá, vamos colocar então aqui nossa fórmula aqui nessa célula para a gente calcular esse mesmo 28,57. Como é que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, igual, abre duas vezes o parênteses para a gente fazer a divisão do que está em cima do que está embaixo. Quantidade, gasto dividido pela quantidade, é esse daqui. Gastos mensais, 25 mil, dividido por esse daqui, que é 5 mil, fecha parênteses, tá? Mais o quê? Mais o custo do produto. Pronto, fecha parênteses, temos a parte de cima. Agora vamos para a parte de baixo. Para a parte de baixo a gente vai abrir o parênteses de novo, na realidade a gente tem que colocar aqui divisão antes. Dividido a parênteses pela parte de baixo. 1 menos 20%, aqui já está em porcentagem, eu não preciso dividir por 100. Menos esses 10%, que é um imposto. Fecha parênteses, vamos dar um enter, olha, 28,57 bateu, né? Bateu com a nossa situação. Pessoal, mas esse 28,57, se eu vender isso aí, realmente eu vou ter um lucro de 20% sobre o faturamento? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a nossa receita, os nossos custos, ver o lucro. Vamos contar o lucro, depois a gente calcula essa porcentagem de lucro. Receita é o faturamento, é a quantidade vezes essa quantidade aqui, vezes esse preço de venda. Vai dar 142.857, né? O custo dos produtos. O custo dos produtos vai ser essa quantidade vezes esse custo unitário de cada produto. Então, eu vendi 142.557 e tive que pagar pelos produtos quanto? 5.000 unidades a 15, 75 mil. Os gastos mensais, está aqui, é 25 mil. E o imposto? Ora, o imposto é 10% do seu faturamento. É esse daqui vezes essa receita, vezes esse faturamento. 14.285. Professor, quanto é que vai ser meu lucro? Vai ser o faturamento menos esses gastos e imposto, né? Então, custo, gasto e imposto. Vai ser esse daqui, que é o faturamento, menos esses custos, menos o gasto mensal, menos esse imposto, tá? Nesse modelo, então, a gente vai ter um lucro de 28.571. Professor, isso daí representa 20% do seu faturamento? Vamos ver aqui. É igual a esse daqui dividido por, que é o lucro, dividido por essa receita, pelo faturamento. 0,20, pessoas, 0,20% não, porque aqui não está em porcentagem. Vamos transformar em porcentagem, aumentar as casas 20%. Então, isso significa que realmente o nosso cálculo está correto dentro do modelo. A gente fez aqui a prova dos 9, tá bom? Professor, o que é que acontece se a gente mexer, se a gente conseguir diminuir os gastos mensais, aumentar a quantidade? Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui o custo de produto. Se você conseguir diminuir o custo do produto, você vai diminuir o preço de venda. Digamos, de 15, se a gente conseguir um desconto com o nosso fornecedor para 14, olha, eu posso vender um preço menor. Ou vender o mesmo preço e ganhar mais, né? Vamos voltar. Se eu aumentar o preço, vai aumentar, logicamente, aumentar o custo, vai aumentar, logicamente, o preço de venda. Os gastos mensais, se eu reduzir em 20 mil, para 20 mil o gasto mensal, reduzir em 5 mil, o que é que vai acontecer com o preço de venda? Olha, vai cair para R$ 27,14, né? Tá? E se eu aumentar a quantidade, eu também diminuo o custo. Por exemplo, se eu, ao invés de conseguir vender 5 mil, eu fizer um esforço de marketing, um esforço de venda para vender mais, 7 mil unidades, eu vou vender a R$ 26,56. Tá? Vamos pegar a seguinte situação. Você pegou e encontrou esse preço de venda, R$ 28,57, só que o seu concorrente está vendendo por R$ 27,00. Como é que tu faz? Tu vai ter que mexer nesses custos aqui, por exemplo. Eu posso querer negociar com o fornecedor, diminuir 15 para R$ 14,00 o custo. Consegui, pronto. Ainda está R$ 27,14, né? Ainda estou batendo com o concorrente. Para mim diminuir o meu preço de venda, se eu vender por R$ 26,00, eu consigo vender 7 mil unidades. Eu baixei o preço com o fornecedor e eu vou vender 7 mil unidades porque eu vou vender mais barato. Dá para vender a 26? Olha, dá para vender até a 25, né?
Então, você mexeu nesses dois fatores, no custo com o fornecedor e na quantidade vendida. Por exemplo, você comprou mais do seu fornecedor, vai ter que comprar mais, né? Você conseguiu atingir um preço de venda menor do que o seu concorrente, tá? Então, você pode mexer aqui à vontade para fazer, inclusive, estratégias de gestão de custo, estratégia de custo para pegar e ganhar mais. Olha que legal, né? Que planilha legal. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, eu quero saber, coloca aqui na parte de comentários. E se não for inscrito no canal, olha, se inscreva para você acompanhar mais vídeos sobre finanças, sobre gestão de custo, aprender mais, né? Porque se você está nesse vídeo é porque você está querendo aprender mais sobre esse assunto, né? Inclusive sobre o Excel, com planilhas financeiras, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, muito obrigado e até a próxima.